Ao chegar ao fim de suas vidas, estrelas massivas podem causar explosões tão gigantescas que sua luz é capaz de ofuscar galáxias inteiras e liberar mais energia do que o Sol é capaz de emitir durante toda a sua vida. Tais explosões são conhecidas como supernovas e estão entre as mais poderosas que acontecem no espaço. O registro mais antigo de uma supernova foi na China, no ano de 185 a.C. Os astrônomos da época notaram que havia uma estrela nova no céu noturno. O ponto de luz contínuo não se tratava de um cometa, pois brilhava, mas não parecia se mover. Ele continuou no céu por cerca de 8 meses até que simplesmente desapareceu. Esse surgimento do que ficou conhecido como estrela visitante foi registrado no livro do ramo posterior, que descreve a história da China antiga. Com a ajuda de instrumentos modernos como telescópios, os astrônomos confirmaram que, na verdade, o tal ponto luminoso era uma supernova, que recebeu então o nome de SN-185. Em 2006, foi descoberto o remanescente de supernova, chamado de RCW86, que seria o que sobrou da SN-185. A localização correspondia àquela dos registros históricos, e além disso, os cálculos mostraram que a estrela em questão havia explodido há cerca de 2.000 anos. Supernovas são explosões súbitas e brilhantes muito intensas que sinalizam que uma estrela extremamente massiva chegou ao fim de sua vida. Demorou alguns anos até o termo ser de fato empregado. Isso só ocorreu na década de 1930, quando Walter Baade e Fritz Zwick o utilizaram para se referir ao evento violento que observaram na galáxia de Andrômeda, que hoje conhecemos como a supernova SN 1885A. Mas afinal, como surgem as estrelas? Logo após a formação do universo, tudo o que existiu eram minúsculas partículas subatômicas que se encontravam extremamente agitadas em temperaturas elevadíssimas. Em tais condições, seria impossível a formação de qualquer estrutura estável. Entretanto, com o tempo, as coisas esfriaram, literalmente, e as condições deixaram de ser tão extremas, o que possibilitou a formação de estruturas estáveis. Um exemplo dessas estruturas seriam os próprios átomos de hidrogênio, que se juntaram em imensas nuvens de gás. Foi através dessas nuvens de gás, as nebulosas, que as primeiras estrelas do universo surgiram. No processo de formação das estrelas, esse hidrogênio que forma as nuvens de gás e poeira do universo se condensa graças à interação gravitacional. A temperatura também vai aumentando, o que gera uma nuvem de gás quente. Caso a massa dessa nuvem seja grande o suficiente, ela vai se condensando mais e mais até atingir a temperatura necessária para começar a fusão nuclear, onde vários átomos de hidrogênio se juntam e começam a se transformar em átomos de hélio, e assim nasce uma estrela. Como a energia de um átomo de hélio é menor do que a energia dos átomos de hidrogênio que o formam, esse processo vai liberar energia. É essa mesma energia liberada a responsável pelo brilho que enxergamos nas estrelas. A partir da primeira fusão nuclear, a estrela entra em equilíbrio hidrostático, onde a força gravitacional tenta comprimir toda a massa da estrela ao menor raio possível e a pressão interna tenta fazer a estrela expandir o máximo possível. Esse delicado equilíbrio entre a pressão interna e a força da gravidade garante a existência das estrelas. Caso ele seja rompido, toda a estrutura fundamental dela mudará. O hidrogênio funciona então como combustível para a estrela, e quanto mais massa uma estrela possuir, menos tempo ela dura, pois maior massa resulta numa pressão interna e gravidade maiores, o que faz com que o processo de fusão seja mais ágil. Logo, a queima de combustível ocorre muito mais rapidamente nesses casos. Estrelas menores que o Sol vão lentamente queimar o estoque de hidrogênio até que ele acabe. Nesse momento, a fusão nuclear para, diminuindo a pressão interna e a temperatura. Com isso, o equilíbrio hidrostático se rompe e a força da gravidade vence, comprimindo a estrela até que os elétrons do núcleo começam a se repelir, impedindo que a estrela entre em colapso. Esse novo equilíbrio é o que permite a formação de uma anã branca. É válido ressaltar que, além da força repulsiva de cargas, existe ainda outra coisa que impede que esses elétrons ocupem os mesmos lugares no espaço. Esse processo é chamado de princípio da exclusão de Pauli. Supernova tipo 1. As supernovas do tipo 1 são fenômenos de grande liberação de energia de uma estrela colapsada, que, se analisarmos o seu espectro da radiação, as linhas do hidrogênio não estarão presentes. Elas são divididas nas categorias 1A, 1B e 1C, sendo que a primeira é diferente das demais por apresentar linhas espectrais de silício em sua explosão. No interior de uma estrela, há grandes quantidades de matéria em altas temperaturas, em que o carbono e o oxigênio são os elementos com grande importância nesse tipo de supernova.
Essas condições fazem com que seja possível acontecer o fenômeno de fusão nuclear entre esses átomos que estão compondo a estrela, pois eles estão em grandes velocidades e podem chocar os seus núcleos, fundindo esses átomos e formando elementos mais pesados como o silício. Antes da formação de carbono e oxigênio, as estrelas começam fundindo hidrogênio, que resulta na produção de átomos de hélio e liberação de energia. Em alta temperatura e pressão, o hélio pode ser queimado no núcleo estelar, que provoca a produção de átomos de carbono. Após isso, a queima de átomos diminui, pois o carbono necessita de pressão e temperatura ainda mais altas para fundir seu átomo. E isso torna a estrela uma anã branca, tão densa e com capacidade de captar massa de uma estrela companheira próxima, por meio de sua atração gravitacional. Então, a anã branca absorve matéria a ponto de forçar os elétrons a ocuparem vários estados de energia que estão disponíveis para eles, por causa da grande atração da gravidade. Mas o aumento dessa força gravitacional é gigantesco, a ponto de vencer a pressão de degenerescência dos elétrons, e estes passam a se combinar com os prótons e formar nêutrons. Mas que pressão de degenerescência é essa? Segundo o princípio de exclusão de Pauling, dois férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Isso quer dizer que, se você tentar espremer ao máximo os átomos, eles vão resistir a isso, pois os elétrons vão ocupar os estados disponíveis para não violarem esse princípio, já que os elétrons são férmions. Com o aumento da força gravitacional, a estrela vai colapsar, pois os átomos de carbono começam a fundir os núcleos em elementos mais pesados, como o oxigênio. E posteriormente ocorre a formação do silício. Como consequência de todos esses processos, vastas quantidades de energia são liberadas e, nesse ponto, a estrela explodirá como uma supernova. A luminosidade dessa explosão dura por vários dias e vai decaindo lentamente. Para entender a quantidade imensa de energia de uma supernova, vamos compará-la com a potência que a usina de Itaipu consegue produzir. Essa usina geradora tem potência de 14 vezes 10 elevado a 9 watts. E uma supernova do tipo 1A pode emitir, em seu pico máximo, uma luminosidade de aproximadamente 10 elevado a 10 sóis, que equivale a uma potência de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 36 watts. Isso quer dizer que seriam necessárias cerca de 2 vezes 10 elevado a 26 usinas de Itaipu para termos uma potência igual a uma supernova do tipo 1A em seu pico de energia. Isso não significa que a usina tenha baixa potência, mas sim que as supernovas têm uma escala de produção de energia que está muito além da quantidade que costumamos usar no cotidiano. Supernovas tipo 2. As supernovas do tipo 2 são classificadas assim pela presença de hidrogênio em seu espectro eletromagnético. Dentro dessa classificação, ainda existem outros subgrupos que se diferenciam apenas pela curva de luz da explosão resultante, ou seja, do comportamento gráfico da luminosidade em função do tempo. Além disso, elas são caracterizadas pelo colapso do núcleo, que só pode ocorrer em estrelas progenitoras que têm no mínimo 10 massas solares. Caso ocorra o fenômeno de colapso do núcleo em estrelas com massas superiores a aproximadamente 25 massas solares, haverá a formação de buracos negros. Mas como a explosão de supernova acontece de fato? Bom, como visto anteriormente, a sustentação de uma estrela ocorre devido ao equilíbrio hidrostático, ou seja, quando as reações de fusão que ocorrem no seu interior conseguem fazer pressão suficiente para anular a pressão exercida pela gravidade. Porém, com o passar do tempo, a estrela vai gastando seu combustível e diminuindo a pressão gerada pela fusão, até que a gravidade começa a ganhar e comprimir o seu núcleo. Como aqui estamos falando de estrelas extremamente massivas, quando comprimidas elas chegam a temperaturas suficientemente altas, cerca de 1 milhão de vezes maior do que a do Sol, para fundir elementos cada vez mais pesados à medida que a pressão interna aumenta, até que finalmente o que sobra é um núcleo composto por ferro. E aí é que está o problema. O ferro, por possuir maior energia de ligação, é o elemento mais estável da natureza. Isso significa que ele precisa absorver mais energia do que ele pode liberar para fundir. Dessa maneira, o processo energético se torna desfavorável e essa reação não ocorre, ainda que se aumente a temperatura no interior da estrela. Ou seja, a partir desse momento,
ela ficará sem combustível. A pressão exercida pela gravidade começa a ganhar de novo. Comprime tanto o núcleo da estrela que a pressão de degenerescência não é suficiente para sustentar a pressão gravitacional. Dessa forma, ocorre uma rápida reação nuclear em que os elétrons e prótons dos átomos se juntam, formando nêutrons e neutrinos. Agora temos aqui uma estrela de nêutrons. Nela, a pressão de degenerescência consegue atuar contrabalanceando a gravidade e estabilizando o núcleo da estrela em uma estrutura muito rígida. Porém, as camadas mais externas da estrela não se estabilizam e continuam sendo direcionadas ao colapso com o núcleo rígido até que elas o atingem e ricocheteiam violentamente como se fosse uma bola rebatida por uma parede, a uma velocidade altíssima, cerca de 25% da velocidade da luz. A energia da onda de choque em expansão é suficiente para expelir as camadas externas da estrela e acelerar as substâncias que as compõem à velocidade de escape, formando uma explosão de supernova. A onda de choque, a temperatura e a pressão extremamente altas se dissipam de maneira rápida, mas duram tempo suficiente para proporcionar a produção de elementos mais pesados do que o ferro, como ouro, chumbo, urânio, entre outros. Esse é o único lugar do universo que apresenta condições para a geração de elementos mais pesados que o ferro. Além disso, após a explosão, a matéria que foi expelida para o meio interestelar forma nebulosas, regiões de formação estelar. As supernovas são também um excelente exemplo de como o fim das estrelas é essencial para dar início a outros processos, já que são elas que espalham para o meio interestelar os elementos pesados produzidos em seus núcleos. Assim, esses elementos se reorganizam para formar novas estrelas, planetas e tudo mais que existe em nosso universo, incluindo nós. Como já disse Carl Sagan, somos todos feitos de poeira das estrelas.